Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Esse tem o número 54 e será sobre política e reality shows. E sei que são dois temas que as pessoas não costumam associar, que as pessoas não costumam inserir dentro de um mesmo argumento, a não ser às vezes em termos jocosos ou em termos degradantes. Então, vamos pensar um pouquinho sobre as duas coisas e vamos pensar também na nossa responsabilidade. Nós que estamos aqui nessa rede de cara limpa, com o nosso verdadeiro nome e oferecendo a vocês análises de conjuntura, análises políticas, análises históricas, historiográficas, ou também sociológicas, da área de geopolítica, de ciência. Todos nós que produzimos conteúdo com seriedade científica, ou que defendemos uma ideia política dentro de parâmetros civilizados. É importante pensar em como as nossas formas de interagir com quem está do outro lado da câmera foram impactadas por várias estéticas. E lá na década de 70, alguém teve a brilhante ideia de fazer um programa com uma família dos Estados Unidos, considerada uma família moderna, mas ao mesmo tempo com algumas coisas convencionais. Alguém pensou, um grupo de executivos foi seduzido a comprar a ideia de que poderia se gravar um programa filmando a vida real, pegando uma família e acompanhando essa família no seu cotidiano. Essa família, se não me engano, se chamava Loud, L-O-U-D. Era o pai, a mãe e uma renca de filhos, né, como é típico nessas famílias meio cristãs ou muito cristãs. E antes do auge dos métodos contraceptivos, eu acho que são 5 filhos, alguma coisa desse tipo. Não vou lembrar ao certo. O que eu sei é que em 2010, 2011, resolveram fazer um filme sobre esse episódio. Esse filme é estrelado pelo James Gandolfini e mostrando como que era essa ideia inicial de filmar a realidade e que como a equipe de cinema e de televisão impactou essa realidade, como que a presença da equipe filmando transformou essa realidade e ela deixou de ser real. E outros impactos vários, inclusive a questão do público, do entorno urbano onde essa família morava, tudo o que a sociedade em si, a televisão e a interação de tudo isso na vida dessa família acabou meio que implodindo essa família. E esse é o embrião da ideia do reality show. Inclusive, cinema verité é um conceito que posteriormente passou a designar um tipo de docudrama, que é um tipo de documentário em que, além da narrativa técnica, existe uma representação da realidade e não a realidade propriamente dita. A ideia de que está se retratando a realidade, mas essa realidade está sendo mediada por uma série de filtros e de discursos. E essa introdução é porque muita gente,
E eu digo muita gente mesmo, porque a nossa sociedade dos anos 90 não estava preparada para que isso virasse um entretenimento, passou a considerar os reality shows como uma representação da realidade e não representação no que essa palavra tem de pesado, mas simplesmente como uma transposição totalmente literal da realidade para os meios de comunicação. As pessoas pareciam não perceber que ali existia roteiro, pareciam não perceber que as pessoas deixavam de se comportar como pessoas e passavam a assumir personagens, e que dependendo do teor do reality, era o tipo de elenco que era escalado. E dos anos 90 para cá, gente, são 30 anos. E são 30 anos em que houve realities de sobrevivencialismo, realities de culinária, realities de competições de todos os tipos, de culinária até drag queens. Há vários modelos de reality onde os componentes vão sendo eliminados à medida em que as dinâmicas se adensam. E existe uma diferença se esses participantes são eliminados por um júri constituído no programa ou se eles são eliminados por iniciativa da participação do público. E aí tem o mais famoso deles, que eu não tenho o menor interesse em falar, porque na verdade não faz parte do meu repertório. Eu não vou falar sobre ele, porque eu nunca o assisti e seria desonesto eu falar. Então eu vou falar um pouco sobre aqueles que eu conheço mais, que são os que têm júri. Eu não gosto de assistir coisas em que a população vota, porque a manipulação que é feita para que a população elimine esse ou aquele é algo tão gigantesco, está tão escancarado e mesmo assim muita gente não percebe, que é enervante. Eu não tenho saúde para assistir esse tipo de coisa, mas eu assisto bastante realities de culinária, principalmente para aprender ideias de temperos, para ver coisas diferentes, para ver como as pessoas cozinham atualmente, para ver o que pode ser feito. Pouco me interessa quem participa ou quem vai ser eliminado. Às vezes, quando algum participante é muito interessante, até torço um pouco, mas não é eu tenho muito presente que não é a minha torcida ou o meu engajamento nessa ilusão, nesse simulacro de realidade que vai fazer grande diferença, exatamente porque o júri está lá. E eu assisti um pouco da RuPaul, eu assisti eu tenho visto vários formatos e ainda os de culinária são os que mais os que não se tornam monótonos e repetitivos, porque, por exemplo, realities de reformas de casas, quanto de rodar bancas, conceito aberto e ilhas vocês conseguem aguentar numa mesma semana ou durante alguns meses? Ou de demolições e não aproveitamento de materiais, ou de construções esdrúxulas de estuque, madeira, que não são casas de verdade, gente. A gente aqui mora no terceiro mundo. Se você consegue dinheirinho para comprar seu terreninho e vai fazer sua casa, a gente cresceu ouvindo a história dos 3 porquinhos. Você vai querer uma casa de tijolos, exatamente porque você é pobre e você não pode ficar reconstruindo. Então vocês entendem que algumas realidades não são palatáveis à nossa própria realidade. Elas acabam saturando, elas acabam cansando.
Muitas vezes, quando o reality é nacional e ele tenta copiar o formato pronto no exterior, porque, gente, nada foi inventado aqui. Esses formatos são vendidos às emissoras e às produtoras nacionais. Se eles não forem minimamente adaptados, a maior parte não tem nada em comum conosco. Mas o pessoal teima e vai e vai. Se vocês assistiram meu Ponderações anterior sobre ovos e serpentes, em que eu falo das dinâmicas desses psicólogos fakes para selecionar pessoas em empregos ou para manipular alunos nas escolas, vocês vão se lembrar o que eu falei sobre esses processos de eliminação. Quando você tem um reality show em que a eliminação está pressuposta, você seleciona pessoas para participar desse reality que vão ser desagradáveis, que não vão ter tanto talento quanto outras. Não há ali uma igualdade de condições. Algumas pessoas são mais simpáticas, são mais inteligentes, são mais capazes, têm mais experiência. E a ideia é que você vá percebendo essas defasagens e que você se alegre ou que você torça para que o menos capacitado, o menos simpático, o menos agradável, o que interage menos, seja eliminado. O que, convenhamos, é uma perspectiva eugenista, para dizer o mínimo. 30 anos desse tipo de dinâmica sendo martelada na televisão, tanto em rede aberta quanto nas TVs por assinaturas, acabaram criando uma naturalização de diversos comportamentos. E por que eu quero associar isso à política? Em primeiro lugar, porque a política é a dinâmica e a arte do possível. Segundo a lenda grega, criou-se a política para se acabar com a guerra. E a política é diferente da monarquia, é diferente do despotismo, do reinado, não. A política é uma ágora onde os representantes populares e os representantes dos grupos de interesse se encontram, dialogam, debatem, disputam entre si para resolver como é que um país vai ser administrado. E não só um país. Existe política em todas as instituições possíveis e imagináveis. Desde uma religião institucionalizada até uma escola, um grupo de pais e mestres ou um condomínio. É necessário que, quando as pessoas se juntam para exercer atividades políticas, mesmo que essa política não seja partidária, que elas tenham educação, civilidade, respeito às normas dessa interação e, principalmente, que elas tenham presente que ali existe uma disputa e não uma guerra, que você tem um adversário e não um inimigo. Ao longo do tempo histórico, nem sempre isso esteve presente. Em sociedades excessivamente tensionadas, muitas vezes a política acaba sendo contaminada com atitudes, com comportamentos e com a violência que já contamina a sociedade em volta. Porque a política não está no Olimpo, a política está ligada à sociedade que ela representa. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós já tivemos, acho que o pai ou o avô de um ex-presidente que entrou armado no Senado e assassinou um senador, sendo ele mesmo um parlamentar. Nós
Quem se lembra dos anos 90 do parlamento na Coreia do Sul, uma vez por semana os parlamentares sul-coreanos iam às vias de fato. Eu me lembro de um cara dando uma chave de pescoço numa deputada e na semana seguinte essa deputada dando uma voadora num sujeito ali. Então, há momentos em que a disputa política pode ser levada a tornar-se uma guerra se a sociedade estiver muito tensionada ou se as pessoas que foram eleitas pelo voto popular não têm classe, não têm educação, não têm respeito e não têm capacidade para viver civilizadamente, que é o caso que nós estamos vendo aqui no Brasil. É o caso que aconteceu hoje com o Flávio Dino na comissão lá, que foi um negócio. Olha, eu costumo tomar o meu malhato de enalapril, o meu Renitec, 2 vezes por dia. 10 minutos assistindo aquilo e eu tive que tomar um comprimido porque eu senti a minha pressão arterial voando, de não conseguir aguentar o caráter vil e ordinário da maioria dos representantes da extrema-direita. E aí eu olho em volta e muitas pessoas assistem aquilo como se fosse uma diversão. O olhar do reality show, o olhar de que, nossa, adoro assistir isso porque tem treta, se não tiver treta não tá bom, que maravilha que tem treta, eu sou time treta, e a gente vê isso no Twitter, a gente vê isso no Facebook, nos influencers que cobrem. Porque é claro que você tem o reality principal e você vai ter uma série de canais no YouTube de influencers que do mesmo jeito que reagem a Game of Thrones, a Last of Us e Lost, seja lá mais o que, vão reagir aos realities e à eliminação paulatina dos participantes. O problema é que o olhar das pessoas por conta disso, acabou contaminado e está assistindo a uma sessão numa comissão parlamentar com o mesmo olhar que assiste a uma baixaria qualquer de reality show. O reality show te vende produtos calcado na sua ânsia pela baixaria. O reality show te vende propaganda, ele manipula você, e eu estou trocando os pronomes de propósito, porque em alguns momentos eu estou falando com pessoas que eu não conheço e com pessoas que eu conheço também. O reality show é capaz de manipular a sua sensibilidade e normalizar aspectos da convivência humana que não são normais, ou que não são adequados, ou que não são desejados numa vivência em sociedade, e que se a sociedade funcionasse como se propõe, não deveriam nem existir. Mas eles estão lá, estão sendo normalizados e estão contaminando outras instâncias da nossa vida, como a política partidária. De 2010 para cá, a cada legislatura do Congresso, a gente ouve dos especialistas: esse é o pior Congresso que já foi votado. Que horror! Que gente! Que absurdo! Que decadência! Aonde que o Brasil vai parar? Por quê? Porque as pessoas estão votando em todo tipo de cacareco que ficaria bem em um reality show, mas não para representar os interesses nacionais. Nós não precisamos de palhaços dando baixaria e afetando uma masculinidade estúpida no Congresso. Nem no Senado e nem na Câmara. Muito menos na Presidência da República, como foi o caso do governo anterior em seus ministérios. Nós precisamos de gente capacitada,
disposta a administrar o país como ele deve ser administrado, cumprindo a lei e não se comportando como machões ordinários de porta de padaria ou de bar de sinuca. E é isso que está acontecendo lá. Eu me preocupo porque nós tivemos uma presidenta derrubada sob falsas alegações, nós tivemos um ex-presidente preso num processo totalmente fraudado, nós tivemos uma gestão que flertou com o fascismo abertamente, e nesse momento em que o país precisa de um mínimo de paz para lamber as feridas e tentar reconstruir um que seja algo minimamente aceitável para a população que mais sofre, nós temos um Congresso que pensa que está... Não é só que pensa. Essa ideia de televisionar transformou a maior parte dos congressistas em canastrões de terceira categoria de reality show. E eles estão lá dando essas baixarias todas e tendo esses ataques, esses paroxismos de essa coisa absurda, não só para a sua claque, mas na ânsia de atrair o voto de quem consome esse tipo de entretenimento ordinário. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que assistir documentários, que todo mundo tem que ouvir ópera. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que tem que ser feito um trabalho pelos influencers que estão ganhando dinheiro divulgando reality show, de explicar às pessoas o que é exatamente um reality show e como eles são nocivos e perniciosos para a sociabilidade do país. Não é possível que se ganhe dinheiro e patrocínio por divulgar esse tipo de aberração e depois, quando a política afunda a olhos vistos e a gente tem essa tristeza, essa amargura, esse absurdo de machos inconsequentes, violentos, escrotos e estúpidos, que todo mundo acha que não tem responsabilidade, que não é a nossa sociedade que produziu isso. A nossa sociedade que se deixa manipular feliz e contente, que adora ser manipulada pelos meios de comunicação. E eu estou brava mesmo, vai aparecer um ou outro palhaço aqui que eu vou deletar o comentário me ofendendo, porque parece que quando qualquer mulher fala sério e fala um pouco mais empática e enfática, ela já vira uma histérica, né? E eu não estou histérica, eu não estou fora de mim, o meu pensamento está totalmente articulado, eu estou dizendo tudo o que eu quero dizer. Mas eu estou sendo empática ao sofrimento das pessoas que estão sendo vítimas desse modelo. As pessoas que estão tendo políticas públicas negadas, porque a população em peso votou imbecis para o Congresso, e não só imbecis, gente ruim, gente vil e gente ordinária, que se compraz em negar políticas públicas e em defender tiroteios pela rua. Então, eu estou sendo empática a essas pessoas e eu estou sendo enfática ao defender o meu ponto de vista. E eu sei que a partir daqui, provavelmente, algumas pessoas vão ficar... Eu já perdi uma boa parte dos meus contatos na internet, o meu canal novo mal tem 300 visualizações por vídeo e aqui está virando a mesma coisa. Eu tenho mais de 20 mil inscritos aqui e não só o algoritmo sepulta meus vídeos, mas essas pessoas que são inscritas nem se dão ao trabalho de vir ao canal e ver o que está sendo feito.
E muitas vezes, se o vídeo não é para ajudar as pessoas a estudar história, elas nem abrem, porque não, as pessoas preferem o conforto das suas bolhas a serem desafiadas por interpretações do real mais críticas. Mas eu vou além e eu quero me dirigir também a uma certa esquerda, e eu digo uma certa assim, muito embora o corretor automático aqui da internet diga que está errado. Essa esquerda que passou a vida torcendo o nariz para o diálogo político, que quando Lula apertava a mão de Sarney, essas pessoas tinham ataques. Gente que fica horrorizada porque o Alckmin é o vice. Gente, eu não suporto o chuchu. Eu tenho N motivos para ter as críticas mais acerbas ao Geraldo Alckmin. Mas existe uma coisa chamada política, existe uma coisa chamada gestão pública, e enquanto a esquerda quiser participar do processo partidário, mas ao mesmo tempo se recusar a fazer política e preferir participar de bolhas inflando falsas polêmicas, ela é parte do problema e não da solução. É muito importante que se pense nisso. Sabe, eu nem lembro quanto tempo faz, se foi há uma década atrás, mas quando do enterro do Nelson Mandela, houve uma foto tirada dentro do jatinho presidencial brasileiro em que estavam os ex-presidentes indo ao enterro do Mandela. Era uma ocasião oficial, para não ir cada um em um avião, estava lá FHC, Collor, Sarney, Dilma e Lula. Isso foi no governo Dilma. E eu me lembro que tanto a esquerda quanto a direita houve aquele discurso absurdo de que são todos iguais, nenhum político presta, porque as pessoas já absorveram essa ideia estúpida de que quando você tem um adversário político ele tem que ser seu inimigo e você não pode sequer pisar o mesmo chão. Se você apertar a mão, se você for gentil, se você for educado, se você interagir com a pessoa fora do parlamento, você já se vendeu ao sistema, você não presta, você não merece o meu voto. E esse tipo de infantilidade, esse tipo de idiotice, esse tipo de estupidez, tanto à extrema-direita quanto ao pessoal que se considera radical de esquerda, que propicia espetáculos deprimentes e horríveis como o que tivemos hoje na comissão parlamentar. E essa é a pergunta que eu quero deixar a vocês a partir deste vídeo. Se não existissem reality shows, será que o seu olhar para a comissão parlamentar como um todo, para toda e qualquer comissão parlamentar, mesmo aquela da Covid, em que discutíamos centenas de milhares de mortos, seria do jeito que é? Pense nisso. Será que se você não tivesse sido doutrinado pelos meios de comunicação a não distinguir realidade de manipulação e querer impor à realidade a manipulação que é feita no reality show, você reagiria à política partidária do jeito que reage? Você votaria nessas figuras deprimentes que você vota? Essa é a pergunta. E eu não vou dizer que eu costumo responder a todos os comentários, eu só bloqueio comentários que são grosseiros, debochados ou sarcásticos,
porque eu creio que eu estou aqui honestamente fazendo meu conteúdo e mereço um mínimo de respeito. Se você não acredita o mesmo, então nem precisa assistir. Quem quiser comentar, seja bem-vindo. Eu sempre respondo, eu faço o possível para interagir. Muitas vezes, se eu não estiver com tempo, se eu não estiver com possibilidade de responder, eu coloco uma reação, um coraçãozinho ou um emoji, o que quer que seja. E sim, eu tenho quase 60 anos e eu uso emojis. Porque uma coisa que as redes sociais me ensinaram é que se você não media o seu discurso escrito com algum tipo de figura, seja o emoji ou o que for, que expresse o seu estado de ânimo, qualquer afirmação soa agressiva, prepotente e impertinente. E muitas vezes você chega no meu vídeo ou na minha rede social e me interpela sem nenhum respeito e sem a mediação de algum desses recursos, e eu vou pensar que você está me agredindo. Muitas vezes não é esse o caso, mas as pessoas perderam a capacidade de entender de que nós não estamos frente a frente olhando um no olho do outro e que o que se escreve, escrito está. E é isso, gente. Cuidem-se muito. Essa semana aqui em casa todo mundo vacinou da gripe e nós estamos na expectativa da nova dose da Covid, porque afinal de contas um dia eu ainda quero voltar a comer meu tempurá lamen lá no Sumirê. Eu ainda quero sair por aí como uma pessoa que não entra em pânico toda vez que algum catarrento vem fungar perto. E é isso. Fiquem bem, fiquem em paz, pensem, reflitam, ponderem e não esqueçam de que não importa se você tem 20 milhões de inscritos, se você tem 20 mil ou se você tem 20. A sua responsabilidade social é a mesma. Não é porque o seu conteúdo não vai ter impacto decisivo que você pode se eximir de responsabilidade e se comportar como um verdadeiro troglodita. Até a próxima!